Boa noite. Boa noite você, amigo ou amiga do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que está online agora, que está acessando mais uma live do Evangelho. Nós aqui do GEP damos as boas-vindas. Tosto, boa noite você que sempre vem acompanhando as lives. Boa noite, Silvia Maria. Vou aqui recebendo vocês. Jean Ribeiro dando boa noite também. Rosângela, paz e bem a você também. Vamos aqui, começando mais essa live. Oi, Carolina, seja bem-vinda. Mais essa live do Evangelho. As lives vêm acontecendo durante a pandemia. Virgínia, boa noite. Malu, boa noite a você também. E elas permitiram que a gente do GEP, essas lives, se conectasse a pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Foi uma grande oportunidade. Mas o GEP agora está voltando às suas atividades presenciais, graças aos progressos obtidos no combate a essa pandemia. E em breve nós encerraremos as lives do Evangelho online. Ficarão apenas os atendimentos presenciais no Grupo Espírita Paulo e Estevão. Nós seguiremos aqui online até dezembro. Até o último final de semana, até a última semana, melhor dizendo, de dezembro, quarta e quinta-feira. Até lá nós estaremos aqui. Semana passada eu não estive aqui, tive um compromisso, acho que foi a única vez em que realmente eu não pude estar nem na quarta nem na quinta. Estava apresentando uma peça de teatro, Pecado de Jó, pela Mostra de Teatro Transcendental no interior do Ceará. Mas aqui estamos de volta e eu vou ler aqui para vocês alguns avisos, além desse que eu já dei, sobre até quando vão as lives de quarta e quinta-feira. Então eu aviso que na quinta-feira, amanhã, nós teremos uma live com Aníbal Albuquerque e o tema será Parábola dos Talentos. E na sexta-feira, a live também às 20 horas. E na sexta, às 20 horas, teremos uma live aqui, que será também a palestra presencial do GEP Sede Água Fria. O tema, visitas espirituais de parentes desencarnados. E a expositora, professora Ângela Linhares. Professora Ângela foi a minha orientadora de mestrado, orientadora de doutorado de muitos amigos, espírita, convicta, entusiasmada, vai estar falando lá no GEP da Água Fria. Ângela Linhares, trabalhando o tema visitas espirituais de parentes desencarnados. No GEP Piedade, não será transmitida a palestra aqui, online, mas acontecerá. E será com Tiago Braga, também um trabalhador da doutrina espírita, trabalha muito com a área da juventude espírita, e ele estará falando do tema As Bem-aventuranças de Jesus. Então nós temos aí duas palestras para quem quiser conferir presencialmente e online, uma palestra com a professora Ângela acontecendo na sexta-feira, dia 26 de novembro. Plantão do atendimento fraterno também tem acontecido presencialmente nas sedes Piedade, Água Fria, do GEP. O plantão de atendimento fraterno funciona domingos, segundas, terça não temos, quarta, quinta, sexta e sábado também não temos.
não é preciso agendamento. Agora, vocês têm que verificar os horários, né? Os horários em que funcionam os plantões de atendimento fraterno no GEP. E aí vocês podem dar uma olhada aqui no feed, nas postagens do Instagram do GEP, como podem também ver no site do GEP quais são esses horários, ou entrar em contato com o GEP pelo telefone e se informarem dos horários para atendimento fraterno, plantão do atendimento fraterno. O que é isso? Ah, você está mal, você está sentindo algo muito ruim, você está com ideias perigosas na cabeça, né? Então você quer conversar com alguém, quer tomar um passe, quer ver se melhora. Existe esse serviço no GEP, como em outras casas espíritas também, mas aqui nós estamos falando do serviço que acontece no Grupo Espírita Paulo e Estevão em Fortaleza. Dados os avisos, vamos entrar na nossa live propriamente dita. Mais uma vez, as boas-vindas a quem chegou depois do meu boa noite de abertura. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline Secundino Traeger, e estou aqui com vocês para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Hoje eu me coloquei num lugar diferente para ver se a internet não trava mais, se a live não trava mais como tem acontecido das últimas vezes. Vamos ver como é que vamos nos sair hoje. Para começar, entrar no clima do Evangelho, eu vou fazer a leitura de uma mensagem. Essa mensagem é do livro Parnaso de Além Túmulo, uma psicografia do médium mineiro, já desencarnado, Chico Xavier. Quando encarnado, ele publicou esse livro, foi a sua primeira obra publicada, mediúnica. E a poesia que eu vou ler é do Espírito Alta de Souza. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É uma prece na forma de poesia, ditada pelo Espírito Alta de Souza, psicografada pelo médium Chico Xavier. E hoje a nossa live terá como tema utilidade providencial da riqueza. A utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Essa lição está no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. O capítulo 16 se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa lição ela é um comentário de Allan Kardec acerca de algumas passagens do Evangelho que estão na abertura do capítulo. Aí lá na abertura do capítulo tem uma dessas passagens que será falada, será comentada aqui por Kardec, e eu vou ler para vocês, que foi quando se aproximou de Jesus um jovem e ele perguntou, por que me chamas, ele disse, bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde, por que me chamas bom? Bom só Deus o é.
Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Respondeu o jovem. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. E ele vai narrando os mandamentos todos bíblicos. Aí o moço replica: eu tenho guardado todos os mandamentos. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí o rapaz desanimou com essas palavras. E aí Jesus falou para os seus discípulos: é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nossa, aí Kardec vai comentar justamente essa passagem, aqui dizendo que se a riqueza, que se a gente levar essa passagem assim ao pé da letra, se a gente não interpretar essa passagem bem, o que a gente vai pensar? Que a riqueza, ela é uma causa de queda, de condenação. Então nós vamos acreditar que a riqueza é uma origem do mal. E aí Kardec vai dizendo, que não. Sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então eu tenho ouvido algumas pessoas falarem assim: é uma prova mais difícil que a miséria. Não é isso que ele está dizendo. É uma prova mais perigosa. Por que perigosa? Aí Kardec diz: porque é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. E nós vemos isso todos os dias, Como algumas pessoas, por serem ricas, por terem uma determinada posição social superior do ponto de vista da vida material, por terem bens, por terem poder financeiro, se consideram, se acham melhores que os demais. Acham que merecem maior respeito, maior consideração, privilégios por serem pessoas importantes. Muitas dessas pessoas, inclusive, vieram da pobreza, cresceram, construíram a sua fortuna e se vestem de orgulho a partir disso, excitadas, como diz aqui Kardec, pelo ganho, pelo ter, pela aparência que a riqueza proporciona. Então, ela se torna, portanto, muito arriscada, uma prova arriscada. Por que ele está chamando de prova? Como assim? Então, para quem não conhece a doutrina espírita, nós aqui no Espiritismo dizemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. O que quer dizer isso? Provas e expiações. Nós todos somos espíritos e nós estamos na Terra como as crianças estão numa escola para aprender. E nós aprendemos através de lições. As lições são as diversas experiências da vida. Então nós vamos aprendendo pela educação, pelo exemplo dos nossos pais, pela instrução dos nossos professores. Nós vamos aprendendo pela vida, pela convivência uns com os outros, pelas trocas intelectuais, pelas trocas afetivas, pelas trocas materiais. Nós vamos aprendendo. E como todo processo de aprendizado, existe um momento da gente provar se aquilo que aprendeu está mesmo arraigado dentro de nós. Se nós temos verdadeira consciência daquilo que aprendemos. São as chamadas provas.
Então, diversas situações surgem em nossas vidas como provas. Agora que você já sabe teoricamente, que você já sabe racionalmente a importância disso ou daquilo, da caridade, da paciência, da perseverança, nós vamos oferecer a vocês, diz a vida, diz Deus, uma oportunidade de provar o quanto, de conhecer o quanto você já está de fato inteirado e apropriado desse conhecimento. Então essas situações são chamadas de provas. Expiações, que é essa outra expressão que eu coloquei, que não é do que fala o texto, mas cabe falar porque disse isso a vocês. Expiações são situações que são o quê? A colheita difícil de determinados plantios que nós fizemos. Sabe aquele ditado? Quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, essa colheita, isso é uma simbologia, uma metáfora, essa colheita é o que se chama a expiação. Eu estou expiando algo que fiz, que gerou algum desequilíbrio, que gerou algum mal-estar, e agora eu estou colhendo isso. Pela lei que no Oriente é chamada lei do karma, e que na doutrina espírita nós chamamos de lei de causa e efeito. Essa lei, ela não funciona como muitas vezes nós pensamos, como se Deus estivesse lá em cima, olhando pra gente de cima de uma nuvenzinha, dizendo, essa daqui fez o mal, vai receber o mal. É uma lei que está em tudo o que acontece, todo movimento no universo vai gerando resultados. Então, nós que somos seres conscientes, tomamos consciência desses resultados, vamos fazendo associações, vamos aprendendo e dizendo, poxa, eu não vou mais agir assim, porque assim traz resultados. De fato, até o animal tem esse processo de aprendizado, sem essa consciência toda, né? Quando ele vai, digamos, é assim que se faz o adestramento de um animal, né? Quando ele tem uma atitude, que ele é punido, ele para de repetir aquele comportamento. Ele muda o seu comportamento. E isso acontece conosco também enquanto espíritos. Nós sentimos como punição a consequência, a expiação, a consequência negativa daquilo que nós fizemos, que trouxe desequilíbrio, por assim dizer, na grande lei cósmica. E isso significa expiar. Mas nesse planeta nós não estamos apenas expiando, nós estamos gerando, né? Como se fala no Oriente, novos karmas, nós estamos gerando novos resultados com as nossas novas ações, tá bem? E nós estamos experimentando dores que não são necessariamente expiações, situações difíceis, que são o quê? Provas. São situações em que o espírito vai conhecer o quanto já evoluiu, vai tomar consciência maior de si. Puxa, eu pensava que eu já era melhor nisso, e estou vendo que ainda não sou. Então, as situações difíceis fazem isso com a gente. Então, Kardec vai falando disso, que a prova, né, que a riqueza é uma prova, como também a pobreza. Então, você não ter condições financeiras, não ter condição de se alimentar, e aí nós temos a miséria, né, que é uma pobreza extrema. Isso é uma prova. O espírito tem algum aprendizado com essa situação. Claro que ele tem que lutar para sair dessa situação. E quem estiver por perto tem que ajudar, né? Vai ajudar. Nós estamos aqui nos ajudando uns aos outros. E aí, nessa situação, o espírito está muitas vezes provando o quanto tem de paciência, o quanto tem de fé, o quanto tem de humildade, o quanto que ele consegue trabalhar mesmo nas situações mais adversas, o quanto que ele consegue se manter equilibrado. Então é um momento de prova. Mas ele está dizendo aqui também nessa lição que a riqueza é uma prova. E é uma prova mais desafiadora porque ela
ela não permite que a gente veja, ela nos cega, nós ficamos ofuscados pelo brilho do ouro, né? Ela nos cega e faz com que a gente dê importância a coisas que não são importantes. A pessoa que está na miséria, pelo menos nisso, ela não vai dar importância a coisa que não é importante. Ela tem necessidades básicas não supridas. Mas a pessoa que tem muito, que tem abundância, às vezes ela não dá importância ao que tem. Ela se preocupa e chora e se entristece com pequenas bagatelas. Surgem outras questões para ela, que são questões muitas vezes fundadas naquilo que verdadeiramente não é importante para a vida do espírito. Então, causa sofrimento porque a pessoa está cega para isso. E um dos sofrimentos causados é a pessoa acreditar que é mais do que é, simplesmente pelos seus bens, pelo que tem. Eu estou vendo aqui, alguém disse que não estava ouvindo bem, mas já estão dizendo que estão ouvindo bem. E olhe, pessoa que não está ouvindo bem, eu estou falando alto, para ver se não há esse problema com ninguém. Como eu já disse numa outra live, quase me esgoelando, para que vocês possam ouvir, né, direitinho aqui o que eu estou falando, porque eu não disponho de outros recursos. As lives, elas são feitas de uma forma muito caseira, vocês podem ver no ambiente doméstico, né, sem recurso, sem iluminação, sem microfone, e aí fica até difícil a gente satisfazer todas as demandas, né, e necessidades de cada aparelho celular, porque tem aparelhos celulares também que não tem um volume tão bom. Então a gente pede que você, tente colocar no máximo. Gente, aí Kardec dizendo assim, o fato da riqueza tornar difícil a jornada não significa que ela não possa se tornar um meio de salvação, prossegue Kardec, para o que dela sabe servir-se. E eu vou aqui pontuar uma outra coisinha para vocês, né? Uma observação interessante. Essa riqueza que a gente está falando aqui, muito do ponto de vista material, ela pode ser também um outro tipo de riqueza. Eu diria a riqueza intelectual, por exemplo, né? Você veio ao mundo com uma série de possibilidades de desenvolvimento intelectual, você galgou muitos degraus dentro da intelectualidade, você conseguiu doutorado, pós-doutorado, você fez grandes conquistas nessa área, melhor dizendo, isso é uma riqueza também. Você pode ter uma riqueza em talento, né? Você é uma pessoa talentosa, multitalentosa, você é um artista, você é um cantor, você é um ator, você é um escritor, também é uma riqueza. A gente pode também considerar essa lição, essa passagem de Jesus, do ponto de vista das riquezas espirituais de que nós dispomos, né? Daquilo que a gente tem em abundância, né? Em grande quantidade. E aí, isso não nos foi dado para que a gente caísse. É um excitante do orgulho, mas não foi dado para que a gente caísse, porém, para que a gente crescesse. E aí, Kardec diz um meio de salvação. Salvação do quê? Do que é que a gente tem que ser salvo, né? Salvação dessa roda de renascimento, né? Uma salvação dessas situações que acontecem durante as primeiras encarnações, que nós somos espíritos ainda, nos primeiros passos da evolução, e nós ainda colhemos muitas tempestades, muita coisa ruim. Então, para a gente sair desse ciclo, né, do samskara, novamente recorrendo à literatura oriental, né, do yoga, para a gente sair desse grande ciclo e também do budismo, né, do samskara, a gente tem que fazer o quê? O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos aproveitar esses recursos, é o que Kardec vai explicando, para o nosso crescimento. E como é que a gente aproveita esses recursos para o nosso crescimento? Como é que a riqueza, seja que riqueza for, se torna um instrumento de salvação para a gente? Aí é o conselho que Jesus dá ao jovem. Quando você é capaz de abandonar isso para seguir Jesus. E o que é Jesus?
Jesus é um símbolo. Ele diz, eu sou o caminho, verdade e vida. Então Jesus é um espírito que vestiu, que incorporou um arquétipo, o arquétipo do iluminado, do sábio. Então Jesus é o arquétipo divino encarnado. É por isso que algumas pessoas o confundem, o tomam por Deus, porque ele veste o arquétipo divino, ele materializa o arquétipo divino que existe em todos nós. Todos nós. E aí Jesus está dizendo para esse jovem, se você não for capaz de abandonar tudo isso que você tem, você pode fazer tudo dentro das regras, mas se você não for capaz de abandonar tudo isso que você tem, você não vai adquirir a perfeição. Né? Que perfeição é essa? É o reino dos céus, que é o que o jovem está pedindo, né? O reino dos céus, um lugar bom nesse reino é a paz absoluta, é o crescimento espiritual maior. Enquanto você não for abandonar tudo isso. E como assim abandonar tudo isso? Gente, você não tem que abandonar necessariamente as coisas, as suas conquistas ou os seus dons, negar o que você tem. Não necessariamente. É o que Kardec está dizendo. Você vai dar isso um uso. O que você vai abandonar é a ilusão em amor da verdade, para seguir a verdade. Então, quando eu me enchi de títulos, eu não caio na ilusão de acreditar que esses títulos me fazem melhor do que quem quer que seja, Eu boto esse título de lado na hora que me sento do lado de um outro, de um irmão, de alguém que precisa, de alguém que conversa comigo. Então eu saio do pedestal, que é uma ilusão, né, da vida material, porque eu continuo tão humano quanto qualquer outro, apesar de todas essas conquistas, apesar de todos os dons, apesar do dinheiro. Então, eu tenho que ser capaz de abandonar isso para seguir a verdade, o caminho e a vida. Então, toda vida que você for convidado a sair desse pedestal, saia, largue, dê isso para quem precisa, né? Doe-se para as pessoas. Não interessa o que você tem, seja. E aí Kardec vai focalizar a lição, finalizando, na prática da caridade, né? Como a riqueza, ela nos proporciona fazer o bem. Então use os seus dons, use o seu dinheiro, use o que você tem em abundância para ajudar os outros. Não necessariamente na forma de uma esmola material. E aí tem outras lições do Evangelho que falam da esmola, que muitas vezes a esmola humilha, intimida, né? Envergonha aquele que recebe. Mas faça projetos, realize projetos, coloque o seu conhecimento a serviço do próximo, do bem-estar da humanidade. Porque você sabe que você faz parte dessa humanidade e você não vai estar feliz se o todo não estiver feliz. É como se a gente quisesse cuidar do nosso corpo cuidando só de um pedacinho. Eu cuido só do cabelo e quero que o meu corpo todo esteja bem. Não vai acontecer. Eu tenho que cuidar do ser total. Então é como se o mundo, se a criação divina fosse um grande organismo e nós todos o compomos. E temos que cuidar uns dos outros. Então é através da caridade. E a caridade que nós muitas vezes achamos que é o ato, ai, coitadinho, de ajudar o coitadinho. Quando você pratica a caridade desse jeito, você é como aquele garoto que foi falar com Jesus. Você está fazendo tudo certo, mas você na verdade não está saindo do pedestal. Saia do pedestal. Porque se você sair do pedestal, você não vai olhar ninguém como coitadinho. Você vai saber que o outro é um seu igual. E que se ele está necessitando de ajuda nesse momento e naquele aspecto da vida dele, e você está em condições de ajudar, isso é circunstancial. Porque não existe ninguém tão rico que nunca venha a precisar de ajuda. E às vezes daqueles a quem ele achava que eram coitadinhos.
Então ninguém está fora dessa condição de necessitar de ajuda. E Jesus, que além de falar, exemplificava, deu a prova disso na sua própria vida, na sua própria morte. Porque no momento que Jesus carrega a sua cruz, injustamente, ele carregando aquela cruz, abandonado pelos amigos, vem alguém que ele nunca viu antes, que é intimado a ajudá-lo e o ajuda a carregar a sua cruz. E Jesus não se recusa, ele precisa de ajuda. Meu irmão, minha irmã, se até Jesus precisou de ajuda e aceitou ser ajudado, quem somos nós para acreditarmos que nunca precisaremos de ajuda de quem quer que seja? O quanto Jesus devia ser mais iluminado do que aquele homem, o Cirineu, acho que é Cirineu o nome do homem que carregou a cruz de Jesus. Quanto Jesus era mais evoluído que ele. E mesmo assim, aquele homem teve algo a oferecer para Jesus. Imaginemos então, cada um de nós, também ninguém nunca está tão pobre que não tenha nada a oferecer, por mais rico que seja aquele que precisa da sua ajuda. E se às vezes ele não se porta como quem precisa, não espere que o outro peça ajuda, ajude. Se ele está precisando da sua compreensão, se ele vem todo cheio de pompa e se sente superior, ajude essa pessoa, não caindo na dele. Não se sinta menor, não se sinta humilhado pela postura dele, não receba a ofensa. Deixe passar, ele não me ofende. Ó Deus, ajuda essa pessoa para que ela possa despertar. Então é assim, meus irmãos, que nós vamos vivenciando essa passagem da vida de Jesus. É assim que nós vamos fazendo uso das riquezas que nós temos em prol do nosso crescimento e do crescimento da humanidade. E eu queria aqui ver os comentários, ler os comentários que vocês estão deixando agora nesses minutos restantes, né, nessa outra metade da nossa live do Evangelho, como temos feito sempre. Eu vi aqui que vocês estavam comentando e queria ver aqui os comentários de vocês. A Cláudia está dizendo que eu sou um exemplo dessa riqueza intelectual. Em alguns aspectos, Cláudia. Ai, como falta conhecer coisa, viu? Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe. Vamos ver aqui. A Glaia dando boa noite. Deixa eu ver mais aqui. Janta gostou da interpretação. Obrigada, Jan. Acredita, gente, que essa interpretação ela veio agora, enquanto eu estava falando com vocês. São as inspirações que vêm quando a gente se permite, se abre. Deixa eu ver o que mais. Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal gostando da interpretação, legal. Jan, sair do pedestal, muito interessante. E nem precisa ter muita coisa material ou títulos para se colocar nesse pedestal, é verdade, Jan. Às vezes, pelas mínimas coisas, né? A gente tem uma atitude de pedestal, né? A gente se aborrece. Quantos aborrecimentos a gente tem, a gente não se toca que a gente está agindo desse jeito, né? Orgulhosamente. Tantos aborrecimentos, né? A gente se zanga imensamente porque alguém falou comigo de uma maneira desagradável, né? Claro, né? Que a gente tem que identificar, né? A pessoa agiu com falta de educação, com falta de respeito, que ruim, mas isso tirar a nossa paz, nos desequilibrar, né? Quem a gente pensa que é gente menos, baixa a bola, não deixa de ser a gente num pedestal. Né? Quase como a rainha de copas, como ousa, cortem as cabeças, né? Porque ninguém pode nos ofender, ninguém pode não nos entender, ninguém pode nos interpretar mal, todo mundo pode, nem Jesus foi bem interpretado por todo mundo, que dirá a gente. Então, vez por outra vai acontecer de alguém não nos entender, de alguém não nos respeitar, e nós não devíamos perder o nosso bom humor por causa disso.
Deixa eu ver o que mais. Essa passagem é espetacular, diz aqui a Silvia. Daiana agradece, eu que agradeço, a força e a vibração. Circunstancial, ora socorro, diz a Moraes, da Angel. Circunstancial, ora socorro, ora sou socorrido. É isso mesmo. Moraes, né? Esse mundo é um mundo, né, em que nós somos, na verdade, espíritos mais ou menos no mesmo grau evolutivo. E nós estamos trocando as nossas experiências, as nossas riquezas, nós estamos nos ajudando mutuamente, trabalhando uns com os outros nesse mundo. E ora nós socorremos, ora nós somos socorridos. Juca Filho, você está por aqui. Vanessa Kelly, esse ano nunca pensei que ia precisar tanto ser ajudada. Olha só, Vanessa, que coisa linda. Agradeço a Deus a sua atitude de gratidão, que eu estou achando lindo, né? Porque você está vendo aqui, eu já estava lendo. Agradeço a Deus todo o amparo que tenho recebido. Às vezes me sinto triste, parece desconfortável, mas agradeço a Deus. Às vezes as coisas viram, né? Essa máscara, essa persona, não você. É porque você me lembrou a questão da gratidão, Vanessa, quando você falou isso. Eu disse, que bonito, você está tendo essa visão de agradecimento. E entrou meio que uma moda, né, de gratidão. Aí de vez em quando, gratidão, 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 a gente vai escutando. E talvez assim, o quanto que dessa gratidão realmente nós estamos sentindo, né? O que é gratidão? O que é esse exercício da gratidão? Aí o povo fica implicando com a palavra, fulano disse obrigada, eu não digo obrigada, eu digo gratidão. Honestamente, vou até abrir para vocês, eu acho muito bonitinha a palavra obrigada também, né, para mim. Né? É claro que, assim, existe um ditado, gentileza gera gentileza. O que é que significa obrigada? Por que as pessoas dizem obrigada em sinal de gratidão, né? Obrigado, né? Porque, assim, é uma abreviação de uma frase, obrigada. Quando alguém me presta um favor, eu digo, né? Eu me sinto comprometida, obrigada a te retribuir. Eu tenho com você uma dívida de gratidão. Obviamente, se a pessoa ajudou porque quis. E de fato, né, ela já se sente bem pelo que ela ajudou. Ela deveria se sentir bem pelo fato de ter ajudado. Mas não deixa de ser uma atitude minha de reconhecimento e de valorização, né, das coisas recebidas quando eu sinto, poxa, eu vou retribuir. Talvez eu não vá retribuir necessariamente para aquela pessoa, mas eu vou retribuir para outras pessoas aquilo que eu recebi, já que aquilo me fez bem e eu estou bem. Então, assim, eu me sinto comprometida, eu me sinto obrigada nesse sentido, não como um peso, né? Não como uma obrigação ruim, mas um compromisso que eu assumo. Uma vez que eu recebi uma benesse, eu me sinto comprometida a retribuir essa benesse para o mundo, para a humanidade. Então, eu acho bonitinha também a palavra obrigada, porque é uma lembrança, é como se fosse uma aliança, né? Um voto, é a sagrada aliança, a santa aliança que a gente renova com Deus, né? Quando eu estou dizendo, opa, eu estou vendo que eu recebo e eu também tenho que dar para o mundo. Então, é tipo assim, a ficha cai de que eu preciso também servir, embora a gente diga isso automaticamente, como estamos dizendo também gratidão. Então, gratidão significa olhar o lado bom. Então, quando você exercita a gratidão, na verdade, é porque você está exercitando olhar o lado bom. E quando você fica olhando o lado bom, você vai vendo, nossa, você vai tendo mais leveza. Porque quando a gente olha para o ruim, a gente fica pesado, não é verdade? E quando a gente olha para o bom, para o que aconteceu de bom, para o lado bom da vida, a gente fica mais leve. E ao ficar leve, a gente consegue se levantar melhor numa situação difícil, se fortalecer melhor, fortalecer o outro que está ao lado, né? Então, a atitude de gratidão é um bom exercício. Então, é um desafio. Desafie-se a encontrar todas as noites pelo que agradecer. Então, quando a gente faz uma prece de noite, obrigada, meu Deus, por ter tido isso, por ter tido aquilo.
Não só peço, mas eu agradeço. Eu estou exercitando esse olhar para o bom. E eu estou vendo que a minha vida é boa, que tem coisas boas nela. Esse é um exercício muito bom, positivo, que faz bem à saúde, que tem feito bem aqui a Vanessa, que está falando pra gente. Então, Vanessa, muito desse seu bem-estar, desse amparo, tem a ver com você saber receber esse amparo. Porque tem gente que não sabe receber, que não consegue dizer obrigada, que não consegue dizer gratidão, que tá ali recebendo uma ajuda de alguém e diz, ai, ninguém me ajuda. Porque não olha o que está recebendo, porque não olha os ganhos daquela situação, né? Porque sofreu um trauma X, Y, Z, ai, mas é porque eu nunca tive amor dos meus pais, porque eu nunca tive uma mão que me afagasse. E muitas vezes você está dizendo isso, não é porque você nunca teve uma mão que lhe afagasse, mas porque você não está identificando a mão que lhe afaga e está esperando o afago daquela mão que se fechou para você, né? Às vezes de alguém que já se foi, de um pai, de uma mãe, que por mais que eles tentem hoje remediar, não vão mais suprir as carências daquela criança que você foi. Então a gente tem que saber olhar para essa nossa criança e dizer, querida criança interior, você não recebeu aquilo que você queria, mas hoje eu, adulto, posso cuidar de você como os seus pais não foram capazes de cuidar por causa dos problemas e deficiências dele. Mas eu estou vendo o que você precisa e eu vou trazer para você isso. E você se dá um conforto, um mimo, você se abraça, você se perdoa, você se levanta, você continua adiante nas situações mais difíceis. Então nós podemos fazer isso quando a gente busca, porque esses meus pais foram assim, eu fui para o centro espírita, porque esses meus pais foram assim, eu fui fazer terapia, porque eu tive esse trauma X, Y, Z, eu conheci tanta gente maravilhosa no centro onde eu busquei ajuda, e eu fiz amigos. Será que eu teria me tornado quem eu me tornei sem tudo isso? Então, são as pedras do nosso caminho, mas que nos ajudaram a seguir adiante, que talvez nos fizeram tomar determinada rota, que nos tornou quem nós somos. Talvez se nós não tivéssemos passado por isso, não tivéssemos chegado aqui com a consciência que nós temos, né? Então, é olhar para esse lado. Terezinha, só agora a internet entrou, mas você pode ver também a live depois, ela fica salva. Pelo menos eu tento sempre salvar, não sei quando há algum problema na internet, mas hoje, graças a Deus, está dando tudo certo. Virgínia, que engraçado! Isso que você escreveu, todos são alecrins dourados, menos nós, porque eu não conhecia essa expressão alecrim dourado e descobri hoje, acredita? Hoje eu vim no carro e aí 2 jovens falaram, porque até os alecrins dourados, eu disse, gente, o que é isso, os alecrins dourados? Que nasceu no campo sem ser semeado, né? O que é isso, os alecrins dourados? Eles são as pessoas, né? os melhores, os importantes, né? Os que tudo merecem. Adorei, né? São os alecrins dourados, né? Então, mas a gente sempre acha que são os outros que são os alecrins dourados, né? Que são os importantes, que são os orgulhosos. Nunca é a gente. É outra coisa também que eu percebo, Virgínia, como você, né? É incrível como a gente... as pessoas metidas, as pessoas orgulhosas. Quem são essas pessoas, hein? Porque, assim, ninguém acha bonito. De onde é que surgem essas pessoas, esses gremlins? Eles vêm de onde? O povo novo não sabe o que são os gremlins. Mas eu acho que vocês pesquisando, vocês encontram, né? Quem são esses monstrinhos que tem no mundo de tanta gente fofinha? Incrível, né? Que no mundo que ninguém acha bonito o ódio, ninguém acha bonito a inveja, ninguém acha bonito o orgulho, ninguém acha bonito o preconceito. Tem tanta coisa assim no mundo. Então, onde estão, né? Quem são os alecrins dourados? Somos nós. Muito bem, Virgínia. Então a gente olha sempre dos outros, né? E não vê a gente. Lolomei, é difícil perceber o quanto de orgulho tem em cada um de nós, exatamente, mais é lindo aceitar ajuda, mas é lindo e aceitar ajuda e ser ajudado, é isso. Então a gente não percebe que até mesmo essa atitude de não querer receber ajuda, de nunca pedir socorro,
não deixa de ser, muitas vezes, uma atitude de orgulho. Não vou aqui botar no pacote, dizer que cada um aí, reflita, faça a reflexão. Às vezes nós estamos cegos, nós não conseguimos enxergar. Mas por que é que eu não posso? É porque o outro já tem problemas. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Ser de luz. Mas presta atenção. Todo mundo dá trabalho para todo mundo, né? É assim mesmo. Faz parte do nosso mundo. Então essa pessoa que quer passar por esse mundo sem dar trabalho para ninguém, como eu disse, até Jesus... Tava lá o soldado, cutucou o Cirineu e disse, carrega aqui a cruz dele. E olha que o Cirineu não foi assim não, viu? Eu vou carregar. Não, mandaram ele. Carrega aqui a cruz dele. E ele carregou. E Jesus não se recusou. Né? Se Jesus fosse orgulhoso, não, carregue não. Me acaba aqui, fica carregando minha cruz. Não, Jesus aceitou a ajuda. Então, é lindo aceitar ajuda e ser ajudado. Lolomei tem razão. Agradeço a Deus, diz a Leda Rufino, por ter uma família cheia de riquezas, de amor para comigo nos momentos difíceis. Diga isso à sua família, Leda, muito importante que você reconheça o valor dela. Às vezes também a família é um pouquinho um abacaxizinho que a gente descasca de vez em quando, né? Perdoe, isso também faz parte. Nós nos estranhamos, às vezes, os semelhantes, né? Às vezes suas arestas se roçam, mas a gente tem que aprender a olhar para o positivo, para os ganhos, para as vantagens, para os crescimentos que a família nos oferece. Deixa eu ver aqui. Vanessa, sim, Carol, eu estou bem agradecida e tenho me sentido até privilegiada por ter essas pessoas ao meu lado. Eu percebi, Vanessa, que foi muito sincero o seu agradecimento, deu para perceber. Malu, isso de não saber receber ajuda quando precisa... Isso de não saber ajuda quando precisa torna tudo mais difícil. A pessoa foca na necessidade e sofre sem perceber que no fundo não passa necessidade nenhuma. Que legal, Malu. Porque tem sempre a ajuda que precisa. Exato. Muito bem. Né? A gente às vezes foca na necessidade, foca no que não tem e não olha o que está tendo, inclusive para enfrentar essa necessidade. Muito bem colocado. Carolina Coelho, e ainda tem aqueles que não sabem receber ajuda, pois não é, Carolina? Vinha falando deles. Jean Santiago, é sempre bom agradecer, mesmo aquela coisa mais difícil, pois Deus é maravilhoso e não nos deixa desamparados. Exatamente, Jean. Por que é bom agradecer mesmo as situações mais difíceis? Então, pronto, é aqui que você entra, né? É claro que agradecer o que é difícil, né? Eu ficar, Jesus, obrigada, porque morreu alguém que eu amo. Obrigada, porque eu perdi meu emprego. Não é você ser abestalhado, não é isso. É você olhar, né? E essa atitude de gratidão, de buscar o lado, não é fazer isso automaticamente, é isso que eu tô querendo dizer. Mas você buscar, poxa vida, eu perdi o emprego, mas eu ainda tenho isso, mas eu ainda tenho a minha força de trabalho, mas eu tenho essa capacidade, eu perdi o fulano, mas eu vivi tantos anos com ele. A gente nunca pensa isso quando perde alguém, né? Dos anos que a gente teve ao lado dessa pessoa, da oportunidade que a gente teve de conhecer essa pessoa. Será que você, né, para não passar por aquela dor de perder alguém, se voltasse no tempo, ia se esforçar por não conhecer, por não ter essa pessoa na sua vida? Não. Quando a gente ama, a gente diz não. Que bom que essa pessoa esteve na minha vida. Então isso é o agradecimento, é a atitude de gratidão, é identificar o que você tem por agradecer, mesmo em meio à dor, como disse aqui o Jean, muito bem para todos nós. Sara, tenho muito a agradecer, passando por um período complicado, mas recebendo apoio de muitos, inclusive de pessoas que antes não conhecia. Logo, se tinha que passar por essa provação, fui cercada de amor. Porque você merece, viu, Sara? Porque você merece, porque você olha para isso, porque você busca isso e você valoriza isso, né? É outra coisa que a gente
tem aqui que são as nossas riquezas, às vezes, são máscaras que nós usamos, são as fantasias das ilusões, né? É uma falsa humildade, às vezes. Aquela que quando eu recebo algo de bom, né? Aí eu digo, eu não mereço isso. Deus é tão bom pra mim, acho que eu nem mereço. Não acho isso não, gente. Pelo amor de Deus, Deus não vai ser injusto, nem pra te dar o bem, não. Se você receber um bem, se você recebe algo de bom, você tem merecimento. Acolha. Obrigada também. A gente também tem que dizer obrigada, né? A essas bênçãos da vida, ao nosso merecimento, as coisas boas que acontecem, né? Então é importante que a gente tenha isso. Sara, amor e ajuda, Malu. Mas como as coisas não são como ele deseja, ele sofre, a pessoa, né? Daí fica num ciclo de sofrimento sem se dar conta do quanto essa pessoa é abençoada. Tem demais, Malu, gente assim, né? Sofre, se queixa e não percebe o quanto é beneficiada. Muito interessante isso. Não percebe porque está afogado nas suas ilusões, né? Afogado na sua riqueza, por incrível que pareça. A família é o maior laboratório para a nossa evolução espiritual, diz Terezinha Aguiar. Exatamente, pelo menos um dos maiores, com certeza é. Gente, está chegando aqui no final da nossa live. Agradeço a companhia de vocês e vou fazer a leitura de mais uma mensagem como uma prece. Então, quero agradecer cada um, né? Como eu disse, para quem chegou agora, nós estamos no mês de dezembro, nós teremos as últimas lives do Evangelho, aqui online, né? E aí depois o GEP vai continuar só presencial. Mas que coisa maravilhosa essa conexão que vem acontecendo entre todos nós durante todo esse período da pandemia. Que ideia maravilhosa essa que alguns trabalhadores do GEP tiveram, que iniciativa, gente. Porque, assim, muitos trabalhadores do GEP, né, eles são voluntários, né? Essas pessoas são voluntárias, né? Pessoas que pensam em fazer live, que transmitem as palestras. Então, é um trabalho de voluntários, né? O trabalho do GEP, eminentemente de voluntários, né? Tem os não voluntários? Tem, né? Tem funcionários que fazem, por exemplo, ali a livraria do GEP, as livrarias têm uma funcionária, então seria até antiético e irresponsável do GEP não contratar uma pessoa que está dando realmente um serviço, né, um trabalho de horas, né, ali dentro, como qualquer trabalho remunerado. Mas os palestrantes, os facilitadores de ESD, né, de ATE, né, nós aqui da Live do Evangelho somos pessoas que não recebemos nada por isso. Quer dizer, nada materialmente falando, né? Porque nós somos abençoados quando nós trabalhamos no bem. Gente, vou aqui ler para vocês. Prece ao Senhor, a nossa prece. Ela está no livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Prece ao Senhor. Aí na sua casa, permita-se receber um passe dos bons espíritos, uma bênção dos bons espíritos. Sinta a luz entrando pelo alto da sua cabeça, mergulhando no seu corpo e enchendo-o plenamente de bem-estar e de paz. Deixa, Senhor, que a noite acolhedora envolva-nos na paz da nossa prece. Enquanto o dia em breve não comece, trazendo uma manhã mais sedutora. Nesta conversa nossa que acontece, em clima de oração que é portadora, de paz, que essa paz seja protetora, de mais um dia em nossa eterna messe. Entre os muitos pedidos aqui feitos, uns são para aplacar a dor dos leitos,
dos hospitais e outras provações. Outros vão no rumo que Deus traça, pois todo sofrimento chega e passa. Não são eternas as nossas aflições. Pois é, não há sofrimento que dure para sempre. Fiquemos atentos e nós vamos encontrar sempre a saída. Talvez nem no fim do túnel, bem antes, a gente já encontra a saída. Bastando para isso, estar alerta na atitude de gratidão. Rico é aquele que muito agradece, que identifica os motivos pelos quais tem para agradecer a Deus em sua vida. Obrigada, gente, pela companhia, pela vibração, pela energia compartilhada. E nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Muita paz a todos. Paz, mamãe Gracinha, estou vendo você aqui. Fica com Deus. Fiquem todos com Deus. E até semana que vem. Amanhã, live com Aníbal Albuquerque. Beijo, gente. Tchau, tchau.